Olá, Mirante, tudo bem? Estamos recomeçando as gravações de 2026 dos nossos vídeos e eu decidi fazer esse ano umas categorias de vídeos um pouco diferente. Primeiro, toda segunda-feira nós teremos um vídeo palestra. Suelen, o que é um vídeo palestra? É um vídeo com uma explicação sobre determinados assuntos, então ele vai ter um tempinho maior para que a gente possa compartilhar e deixar público alguns conhecimentos que nós temos aqui na Borelli Academy. Então, muitas vezes as pessoas estão pesquisando sobre algumas coisas e também é uma forma da gente explicar sobre algumas coisas que a gente adota aqui na empresa. Então, dentro do meu planejamento, as segundas-feiras está destinado aos vídeos palestras. Agora, às quartas, nós teremos o Clube do Livro. Então, são vídeos focados em trazer algum assunto sobre livros, porque, a gente lê bastante aqui, viu? Então, a gente faz gestão do conhecimento e vale a pena compartilhar com vocês, até para que vocês começam entender de onde vem todo o nosso conhecimento. Claro que não são apenas de livros, mas livros contribuem bastante com alguns conhecimentos, algumas doses, algumas coisas que às vezes faz a gente refletir e até mudar a direção aqui de algumas coisas. Mas sem delongas, como esse é o primeiro, eu vou adotar a vinheta, então solta a vinheta e eu já vou falar com você sobre gestão empresarial 4D. Aliás, essa vinheta, essa música, eu que fiz. Eu vou falar nós porque eu sempre falo no plural, mas fui eu que fiz. Eu escrevi e eu produzi numa IA que vai ter um vídeo falando sobre isso também. A temática de hoje é gestão empresarial 4D. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque esse aqui é o nosso core business. Core business significa que é a essência de um negócio. Ou seja, independente das soluções que nós temos, tudo gira em torno de alguma coisa, é o nosso sol. Então, a gestão empresarial por si só, muita gente às vezes tem dificuldade de entender o que é, e 4D então vai explodir a sua mente. Só que você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, e eu construí aqui uma estrutura para te explicar, até para você entender o que nós fazemos aqui. Primeiro, eu preciso explicar o que é a palavra gestão. Gestão vem de gestação, e gestação nada mais é do que uma habilidade de cuidar de alguma coisa. Então imagina, quando a mulher está grávida, ela tem lá a gestação, ela precisa cuidar daquela gestação, não só apenas estar grávida, né? Existem várias coisas que precisam acontecer para que essa gestação ela chegue ao final do processo com sucesso. Então essa habilidade de conduzir algo, de cuidar desse algo, é o que significa a palavra gestão. A gestão, então, ela é uma habilidade. É a habilidade, por exemplo, do maestro, de conduzir ali uma orquestra. Então, a gestão, ela sempre está acompanhada de um complemento. Por quê? Ela sozinha não tem sentido. Ela, lógico, gestão, por exemplo, se eu falar gestão financeira, significa que eu cuido do financeiro. Se eu falar gestão pública, eu cuido de uma governança. Se eu falo gestão empresarial, eu cuido de um projeto empresarial. Então, a parte da gestão empresarial significa que você está cuidando de todo o seu projeto empresarial. E aí, lógico, a gente tem soluções para ajudar quem são os nossos clientes a conduzir melhor os seus negócios. Agora, quando eu adiciono 4D, aí já entra uma expertise nossa de, vamos dizer assim, criar uma metodologia para a gente poder ajudar o cliente a ter uma noção de que momento que ele está e para onde ele está indo. Então, primeiro passo aqui é explicar o que é esse 4D, tá? Nós, seres humanos, somos seres tridimensionais, ou seja, a primeira coisa, nós vivemos na primeira dimensão, que é largura. Largura, você consegue ver uma reta, você vai de um lado para o outro, você consegue, neste momento no ambiente que você está, ver as linhas retas do ambiente. É uma reta. Só que também no nosso dia a dia, a gente vive numa rotina. Quando a gente vive numa rotina de primeira dimensão, significa que tem muito caos na primeira dimensão. Então aqui é onde fica muitas vezes, apesar da gente viver na primeira dimensão, é muito caótico. Então, às vezes a gente gira e fica no mesmo lugar, sabe? Então, a primeira dimensão tem a ver com o momento, o lugar, não apenas o lugar que você está, mas tudo fica reto, tudo fica linear, tudo fica muito
travado, vamos colocar dessa forma. Mas existe, nós somos seres que vivemos na primeira dimensão. A gente vai para um lado para o outro, né? Só que existe também a segunda dimensão, que é quando a gente dá altura para as coisas. Então, nesse momento, se você olhar uma parede, ela tem largura e ela tem altura, porque a gente consegue ter essa percepção. E em nós, significa que a nossa mente, muitas vezes, ela busca uma altura mental para a gente melhorar com base naquilo que nós estamos. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você está correndo aí atrás de sobrevivência, só que a sua consciência fala, não, eu preciso buscar mais informações, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso... Então, normalmente a segunda dimensão, ela dá aquele estralo do tipo, ó, eu preciso buscar. E às vezes a pessoa até busca, mas se ela fica só na segunda dimensão, ela não vai para a terceira dimensão, que é profundidade. Então a gente consegue ver largura, altura e também a gente consegue ver a profundidade das coisas. E isso muda muita coisa. Porque a partir do momento que você se aprofunda num assunto, você consegue ter uma carga de informação, não vou dizer que é maior, mas melhor, para que você possa tomar decisões. E aí, conforme você vai tomando decisões, você vai alterando a primeira dimensão para ir para uma próxima dimensão. Então a gente está numa dimensão, só que com uma consciência de outra dimensão, percebe? E isso, gente, para mudar, para ter uma mudança às vezes do seu cenário atual, depende muito de pessoa para pessoa, de qual momento, de quais são os desafios, mas uma coisa é certa, o que a gente faz aqui é que o cliente, dentro do projeto empresarial dele, ele possa ter essas percepções para que ele possa fazer as escolhas melhores e mudando o seu cenário, assim como nós fazemos, tá? Então, nós somos seres tridimensionais, porém, aqui na Borelli Academy, a gente atua na quarta dimensão. E o que é a quarta dimensão? É o tempo, é o todo. Então, eu vejo aqui a primeira dimensão, eu tenho a segunda, eu tenho a terceira dimensão que é aprofundar, só que a quarta dimensão tem a ver com o tempo e tem a ver com o todo. Então, eu sempre olho as coisas como se a gente estivesse olhando a planta de uma casa. Eu não estou apenas olhando a casa, eu estou olhando toda a estrutura que está por vir. Então, normalmente a quarta dimensão, ela olha o projeto como um todo, para que você não se perca nas partes. E é isso que a gente faz aqui. Todas as nossas soluções, elas têm, principalmente as mais robustas, né, como por exemplo o Market Hunt, que ele é praticamente a planta, né, da construção de um negócio, porém o cliente ele consegue ver as partes que ele tem que ir construindo para que o negócio dele seja real dentro de um processo já estruturado. Uma vez que você vive essa quarta dimensão, na primeira dimensão, só que o aprendizado ele fica em profundidade e você passa a executar isso, você começa a transformar a sua realidade indo para a quinta dimensão. Então, quando você ouve as pessoas falarem assim, nossa, ambiência, por exemplo, é importante. Por que é importante? Porque esse outro ambiente, ele já é a quinta dimensão. Quando você vive outros ambientes, você está vivendo outras realidades. E aí, com base no contraste, você começa a ter aí possibilidades, percebe? Então a importância de viver ambientes, novos ambientes, tem a ver com você ir para a quinta dimensão de pessoas que construíram essa quinta dimensão. E isso não tem a ver com mudar de lugar. Você está no mesmo lugar. O que muda é a sua perspectiva, é a sua mentalidade. E isso faz você enxergar as coisas por uma outra forma. Então, o que a gente faz aqui na Borelli Academy? A gente estrutura os processos e as nossas soluções com base nessa lógica da quarta dimensão, para que o cliente que está nessa primeira dimensão e pensa, eu preciso melhorar, e nos escolhe, ele acessa nossa terceira dimensão, ou seja, os métodos que a gente fornece que foram construídos com a linguagem da quarta dimensão. Isso faz com que a curva de aprendizado diminui e você tem remissão de tempo. Então, você faz vamos dizer assim, você avança mais com menos conteúdo, e aí quando você vê já era, e muitas vezes você fala, como é que eu cheguei aqui? Você nem sabe, porque você acabou fazendo o que tinha que ser feito, porque a gente avalia os pontos de alavancagem. Claro que quem nos conhece no começo, chegou quando tudo era mato, quem está chegando agora está vendo a gente ainda no meio do processo, mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que vai chegar pessoas que falam assim, nossa, como que vocês construíram tudo isso? Uma jornada.
né? Uma jornada que às vezes a construção, melhor, o planejamento ele leva mais tempo do que a transformação da realidade, porque o plano é um alinhamento de intenção, é uma forma de desbravar, porque a primeira dimensão, você vai ver aqui no vídeo, ela custa muito tempo, energia e dinheiro, tá? Então, uma vez que você mergulha, né, nessa terceira dimensão para transformar essa primeira e ir para a quinta, você vai ver que tem muito investimento para ser feito antes da realização dessa transformação. Então, sem mais delongas, deu para entender o que é esse 4D, gestão empresarial 4D, e você vai entender um pouquinho mais aqui na frente. Então, eu quero que você imagine o seguinte: olha esse cenário. Observa essa imagem caótica. É um ambiente. E é um ambiente que está na primeira dimensão. Por quê? Muitas vezes a primeira dimensão, quando a pessoa não tem consciência da sua própria realidade, da sua vida, ela começa a entrar em colapso. Então essa pessoa está sem TED, e eu vou explicar melhor o que é o TED, só que é um acrônimo que eu criei para tempo, energia e dinheiro. A pessoa que está sem olhar para o seu tempo, sem olhar para a sua energia, sem olhar e sem criar, né, o dinheiro ali, ela vive num cenário caótico. E esse caos, muitas vezes, visualmente, ele tem a bagunça. Então, normalmente tem sujeira, reclamações, pessoas que se atrasam, pessoas que reclamam, tem muita perda do tempo, né? Tem apatia, tem o desleixo, negligências, inércia. Então, este cenário caótico, aqui ele está visual, mas existem pessoas, porque aqui é um nível drástico, tá? É um nível, vamos dizer assim, é o nível 1, o pior nível. Mas existe o nível que a pessoa está no mesmo contexto, só que tudo isso acontece, mas o ambiente ele está organizado. Porque alguém organiza. Então, não é que é uma, vamos dizer assim, isso é fatídico, isso não, isso aqui é uma regra, não. Às vezes, tudo isso existe na vida da pessoa, mas ela está num outro grau que a pessoa não vê tudo isso, mas tudo isso acontece. Por quê? Porque existe alguém que cuida daquele ambiente, alguém que não vive na primeira dimensão junto com pessoas que estão na primeira dimensão. Então, o ser humano, essas dimensões são mentais, tá? Então, uma vez que está aqui, a pessoa executa e ela tem uma frequência disso. Então, às vezes, no mesmo ambiente pode existir pessoas que estão em dimensões diferentes. E aí é onde muitas vezes gera o conflito, né, de comunicação e muita coisa do tipo, tá? Então, a linha reta, essa primeira dimensão, ela é caótica. Então, lembrando, isso aqui é um cenário drástico, mas existem cenários onde o próprio ambiente está organizado e tudo isso acontece porque na mente daquela pessoa ela não é um cenário 1, mas ela seria um cenário 2, tá? E, consequentemente, existem outras, vamos dizer assim, outras vertentes dessa mesma primeira dimensão, como a questão da pessoa que tem muito atraso, pensamentos sabotadores, existe uma questão de excessos e escassez. Então, tem pessoas que estão, por exemplo, com sobrepeso, porque está excedendo, né, tá acumulando muito essa energia, mas também existe o contrário, pessoas muito magras que não está condensando energia, mas tem muita raiva. Então, porque vai depender dos estilos comportamentais e isso reflete no corpo. Então, não necessariamente todo mundo está com sobrepeso, esse é o problema. Mas, na maioria das vezes, sim. Só que também acontece ter pessoas bem magras, está no mesmo contexto, mas fala, mas a pessoa é magra. Mas porque aquele biotipo lá, aquele estilo comportamental dela faz com que ela seja magra. Então, também tem as questões de estilos corporais. Mas são pessoas que estão envolvidas com atrasos de tempo, atraso de dinheiro, né? Medo, então tem muito medo, e o medo muitas vezes a pessoa foge ou ela ataca, então isso leva a pessoa à inércia ou leva a pessoa a ser raivosa, né? Dívidas e as emoções que são absorvidas, então as escolhas ali acabam sendo sempre escolhas que confirmam aquilo que está dentro da pessoa. E não, às vezes fala assim, eu tô vendo isso, mas estou ilesa disso. Gente, às vezes está acontecendo num nível
inconsciente. Por isso que quando a gente tem consciência da informação, é onde a gente fala, opa, peraí, você se identifica, e aí você fala, não, eu vou começar a mudar em mim, porque é um processo realmente de mudança. Então, a primeira dimensão, só para contextualizar mais uma vez, ela é caótica. Ela é uma linha reta, ela é o nível da sobrevivência, ela é o nível da escassez, dos excessos. Então, tem muita bagunça na primeira dimensão. Então, como que a gente faz para melhorar isso? E aí, até para contextualizar, vou até aumentar meu vídeo aqui para falar com você. Nesse estilo da primeira dimensão, tem um vídeo, e eu deixo aqui como dica para você, que chama RIPD, Agentes do Além. Esse filme, ele é excelente para contextualizar a primeira dimensão. Porque é difícil às vezes falar de alguns filmes sem dar spoiler, mas eu vejo esse filme como uma tradução do que acontece quando a pessoa falece, né? Então existe camadas de dimensões que são trabalhados nesse vídeo, e aí você consegue enxergar o problema da primeira dimensão e o que é que acontece quando tem essa energia negativa no ambiente, essa sujeira, essas trincas, esses defeitos. Então o filme ele trabalhou muito bem essas questões de dimensões e vale muito a pena. Se você nunca assistiu, sugiro você tirar do colo depois que você assistir esse vídeo. Se você buscar no YouTube, você até vai encontrar aí o vídeo disponibilizado fragmentado, porque tem gente que às vezes faz cortes, né, e cria uma playlist. Então assim, busque, tá? Não vai ter link aqui disponível, busque por esse filme que ele é maravilhoso para contextualizar essa questão da primeira dimensão. E aí você deve estar se perguntando, e como que eu vou sair disso? Se eu me identifiquei que eu estou na primeira dimensão caótica, como que eu vou sair disso? E lembrando, eu vou até contextualizar aqui, eu vou fracionar os grupos para ficar mais fácil para você. Porque às vezes você visualiza algo que é muito drástico, aí você fala, não tô nesse cenário, porque não é tão drástico, mas são sutilezas, vamos ver. Então, o primeiro ponto para você sair de onde você está é saber onde você está. Então a pergunta é, onde que você está? E aqui eu criei três situações, três possíveis situações, tá? A primeira situação eu vou chamar de P. Eu usei PMG. Tipo assim, ó, é um ponto, mas eu poderia usar número 1, número 2, número 3. Mas vou usar aqui o P nesse momento, tá? Então, na situação do P, minha energia está muito baixa. Então, normalmente a pessoa está em começos da jornada ou recomeços de algumas jornadas. Só que onde o externo e a mente e o externo está bagunçado. A pessoa está empreendendo e a mente dela está bagunçada, assim como o ambiente dela está bagunçado. Então as duas coisas estão bagunçadas. Onde tem bagunça, tem trava de energia. A bagunça, ela está mostrando uma inércia. E às vezes, até para compartilhar aqui uma situação, para mim, eu sou muito fácil de ficar bagunçado. Eu tenho que sempre me monitorar. Então, eu percebo a minha primeira dimensão em situações, tem coisa que eu sou melhor, tem coisa que eu não sou tão boa assim. Só que como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Então, eu sempre estou me monitorando para não deixar acúmulos das minhas coisas, porque isso é negativo, tem pelo menos uma perda de 10% de performance, tá? Então, normalmente, quando o externo começa a ficar bagunçado, é porque a mente está bagunçada e isso rouba muita energia. É a situação P, é o pior cenário. Então, se você entra num ambiente e ele visualmente tá bagunçado, seja um quarto, seja uma casa, seja um quintal, você já sabe que aquela situação ela já está externalizada. Então aquilo é um nível P ali, né? O nível 1, né? Vamos colocar assim. É o pior nível. A energia está muito baixa, tá? Só que existem os cenários M, que é o cenário 2, né? Onde tem gente que está em começos e recomeços, porque tem gente que parte de um ponto, nem sempre é um ponto pior, mas é um ponto que assim, ó, entre um e o outro estava melhorzinho. Onde a mente está desorganizada, mas o ambiente nem tanto, ou vice-versa. Porque existe outras pessoas que, querendo ou não, acaba organizando aquele ambiente. Então a pessoa ela tá com a mente bugada, mas às vezes o ambiente não tá
desorganizado, mas a mente dela tá. E às vezes o ambiente está desorganizado, mas a mente da pessoa está organizada. Aí você fala, como é que pode isso? Porque provavelmente existe interferências de outras pessoas, tá? Então, esse cenário aqui, quem parte desse cenário ainda está em vantagem, porque quanto mais na frente dessas situações você está, melhor para você dar um ponto de partida. Mas quem tem mais desafio é quem está nessa primeira situação aqui, porque as duas coisas estão conflitantes, né? Tanto a mente quanto o ambiente. E aí essa pessoa ela tem que desejar sair desse cenário. Agora, na situação M, a pessoa tem contraste. Às vezes nela tem ordem, no ambiente tem desordem, ou vice-versa. Então, ela querendo ou não, ela já tem um contraste. Ela só precisa muitas vezes de uma orientação para poder fazer essa fusão aí, na verdade não é nem fusão, né, é superação desse processo. Agora, a situação G, que seria a situação 3, a pessoa também tem começo e recomeço, só que ela parte de um ambiente que está ok, o ambiente é propício para ela avançar, mas a mente dela está desestruturada, consequentemente o negócio desestruturado, e aqui em todos os cenários eu estou me referindo a empreendedores, tá? Então quem está nessa situação G são pessoas que têm um ambiente, às vezes tem até condição financeira, mas você fala assim, caramba, por que eu não estou feliz com essa situação, com o meu projeto, eu gostaria de estar em algum outro lugar, mas porque ali ainda na sua mentalidade, ou seja, só precisa de direcionamento para fazer o que tem que ser feito. Todos aqui têm uma situação em comum, tá? Todos, porque existe semelhança nas 3 situações. Todos eles precisam de TED. Todo mundo precisa resolver a questão do tempo, todo mundo precisa resolver a questão da energia e todo mundo precisa de dinheiro, né? A questão é que dependendo do momento que você tá, um leva mais tempo que o outro. Porque a carga de, vamos dizer assim, de transformação, por exemplo, do primeiro nível, ela é maior. Porque a pessoa ela vai ter que organizar muita coisa dentro dela e depois no externo, até que ela mude de fase. Mudando de fase, então, primeiro ela deve começar na mente, e na mente ela começa a alterar o ambiente, se ela tiver esse poder, porque se ela não tiver esse poder, ela vai ter que mudar de ambiente, e aí mudando de ambiente, as coisas já levam ela para o terceiro nível. Então, uma coisa leva a outra. Só que recursos precisam acontecer muitas vezes para a pessoa sair de um ponto para o outro, tá? Em todos esses cenários, precisa resolver a questão de tempo, de energia e, consequentemente, precisa aí de verba, né? Então, às vezes a pessoa ela tá resolvendo, mas ela não tem a verba ainda disponível para ela poder muitas vezes fazer a mudança de ambiente. Tem vários cenários, mas todos têm essa semelhança. O que muda de um para o outro é o tempo. É a questão do tempo, ou seja, a Terra precisa girar muito, e às vezes em torno dela, em torno do Sol, para que essa mudança aconteça. Mas se a pessoa mantém a consistência, ela consegue, tá? Então, a primeira dimensão, você já viu que é caótico, tem caos, e existem pelo menos aí alguns cenários. Só que quando você deseja, né, então fala, ó, eu quero ter tempo, eu quero melhorar minha energia, quero ter mais dinheiro. Então, quando você tem essa aspiração, você já está indo para a segunda dimensão. Só que você ainda não tem muitas vezes onde que eu vou fazer isso. Então, eu percebo esse cenário, então de repente você está vendo esse vídeo e você fala, não, eu já me identifiquei, eu posso não estar num cenário 1, eu sou um cenário 3, mas se eu não conseguir fazer essa alteração, eu não vou conseguir avançar. Então, se você tem consciência da mudança, já é o primeiro passo. Por isso, quando a gente fala que a pessoa ela dá aquele putz, eu já entendi. E como que a gente leva a pessoa a ter esse nível de consciência? Fazendo vídeos, por exemplo. E se a pessoa assistir pelo menos até aqui, né? Porque tem gente que tá tão perdida na primeira dimensão que a pessoa ela clica no vídeo, ela salva, ela não assiste. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente está escolhendo, mas que a gente não está acessando. Então, acesso, inclusive, tem a ver com a terceira dimensão, tá? Porque querer, às vezes, muita gente quer. Agora é o quanto você está disponível para se aprofundar nisso, que é o que a gente vai ver. Então, até aqui, isso acontece com muitas pessoas. Quando a gente traz contrastes. Ah, eu estou num cenário, eu desejo estar em outro. Tenho consciência, uma pequena consciência disso, mas eu preciso continuar. E essa continuação
nos leva para a terceira dimensão. E antes de eu prosseguir, deixa eu aumentar meu vídeo aqui. Meu nome é Suelen Borelli, eu sou nexialista em gestão empresarial 4D, também sou a CEO da Borelli Academy, ou seja, sou a gestora da Borelli Academy e palestrante. A Borelli Academy é uma empresa que, como eu falei no começo, foca em gestão empresarial 4D e você, a partir de agora, a gente vai começar a funilar aqui as informações para você entender o que é esse 4D, o que é essa gestão empresarial 4D. E isso nos leva aos processos. Por quê? Como que eu vou sair de um patamar para outro? Eu preciso de processo. O tempo, na verdade, é o processo das coisas, só que o processo não é solto. O processo ele é desenhado, o processo ele é pensado, o processo é um projeto. E aqui, os nossos processos têm nome, porque eu batizo tudo que a gente faz. Porque quando a gente coloca substantivo nas coisas, as coisas ganham corpo. Então, os processos que a gente cria aqui são processos TED, processos que focam no tempo, na condução da energia e certamente no dinheiro. Porque o dinheiro ele acaba sendo consequência de todo esse alinhamento que antecede. Então, todos os processos que a gente constrói sempre foca nos ganhos de TED. Só que se você está na primeira dimensão, sem estar vivendo um processo TED, você está perdendo o TED. Porque a primeira dimensão ela custa tempo, energia e dinheiro. Se você pensa em mudar, isso não tem TED, mas você precisa aprender a escolher. Então, quando você escolhe realmente essa mudança, escolhe a empresa que está ajudando você a ter mais TED, ou seja, você vai fazer um investimento do seu TED, você vai fazer um investimento do seu tempo, da sua energia e do seu dinheiro em processos que vão te dar o quê? Retorno. Só que você precisa do fator tempo. O fator tempo vai depender aí de pessoa para pessoa. Quanto tempo leva para eu ter retorno do meu TED investido? Depende. Depende do quê? Do quanto você quer essa mudança. Porque muitas vezes, gente, às vezes a gente tem um processo, determinadas soluções, ele é igual para todo mundo. Uns desistem, outros persistem, outros em meses ou em dias acabam. Então vai muito do que a pessoa quer. Essa sede da mudança ela é essencial. Porque você precisa absorver uma carga de informação e depois praticar aquela carga de informação. Então, se você não aprende a acessar a informação e respeitar o seu próprio tempo de transformação, não vai ter transformação. E aí é onde a pessoa muitas vezes fala, não, aí você começa a voltar para a primeira dimensão, você não vê mudança porque você quer mágica. E a mágica ela vai acontecer mediante seu envolvimento com um processo, só que TED. Então, como somos processos aqui na Borelli Academy? Processos TED. A gente sempre foca no tempo, na transformação da energia, para que você tenha sim o dinheiro, porque dinheiro é um recurso, tá? Só que só o processo TED não resolve, ele tem que ser aplicado a alguma coisa. E no caso, a nossa aplicação é na gestão empresarial 4D. O 4D você já viu que tem a ver com o tempo, que é a primeira letra do TED, porque eu tenho que ver o todo. E quando eu vejo o todo, eu começo a economizar minha energia, que tem a ver com o E do TED. E, consequentemente, se eu vou medindo isso, porque não adianta fazer as coisas sem medição, por isso de gestão, você começa assim a ver a transformação financeira do seu projeto empresarial. Então, essa lógica ela foi construída, só que você precisa viver essa metodologia, senão não vai ter transformação. Quem está se transformando somos nós. Então, quem vê a gente às vezes no começo de um processo, ou seja, lá no começo da empresa, viu uma empresa. Quem chega agora e não veio com a gente no começo, vai ver outra empresa. E daqui a um tempo vai ver outra coisa. Fala, mas como é que isso aconteceu? Simples. A gente vive aquilo que a gente vende. Então, a nossa gestão empresarial, a gente vai lapidando certamente, porque a gente também vai aprendendo, a gente vai investir no nosso TED e a gente começa a ter de volta o nosso TED. Então, essa quarta dimensão tem a ver com você enxergar o todo dentro daquilo que você está se propondo no seu negócio. Por que isso é importante? Porque nós temos alguns inimigos comuns na primeira dimensão. E a primeira dimensão custa TED. Mas não é pouco não, custa muito tempo, custa muita energia e custa muito dinheiro.
Então, quais são os nossos 3 principais inimigos comuns que, dentro do que a Borelli Academy propõe para os clientes, ela minimiza tudo isso. Resolver, a gente nunca resolve 100%, mas minimiza muito, porque o fator humano, gente, ele muda. A exatas é mais padronizado, né? Agora, o fator humano, ele é uma caixinha de surpresa, tá? Então, nossos 3 principais inimigos comuns aqui: a rotina fragmentada, a desorganização e desestruturação empresarial e a inércia nos negócios, que gera o abaixo faturamento e a pessoa fica sem lucro. Então, por onde que a gente começa? São 3 pontos distintos, são 3 degraus que precisam ser superados. Então, sem exceção, empreendedor que chega aqui precisa corrigir a rotina fragmentada. Isso leva a um desenvolvimento de habilidade, que é a nossa gestão no tempo, o terreno do tempo. Agora, desorganização e desestruturação empresarial é simples. Como é que eu sei se a pessoa tem ou não tem? Eu faço uma única pergunta. Hoje, você que é especialista no que você faz, você que é profissional liberal, prestador de serviço, autônomo, está MEI, ME ou IPP, que fatura abaixo de 50 mil reais. Você fatura hoje abaixo de 50 mil reais mês? Ah, eu faturo. Você não tem estruturação empresarial. Agora, se você fatura acima, e você também tem alguns problemas que às vezes os pequenos têm, mas a forma de resolver isso muda um pouco. Então a gente atua com os 2 públicos, quem fatura abaixo de 50 mil e quem fatura acima de 50 mil, só que com soluções distintas, tá? Por quê? Desorganização e desestruturação leva você a ter inércia nos negócios. Ou seja, se hoje você não fatura 50 mil reais mês, tá faltando mentalidade, tá faltando habilidade, tá faltando processo, TED no seu negócio. Acabou. Simples assim. Agora, quando você tá numa constante, e aí tem gente que até vai falar assim, não, eu faturo 30 mil, 40 mil, mas qual é a constância disso? E a que custo você fatura isso? Porque também tem a questão de energia, não é só aí o fator do ter. Então, a gente usa o número como uma separação de joio e de trigo. Só que a gente precisa também ver que aí a qualidade do que te leva a ter isso, tá? Então, a gestão empresarial, ela atua exatamente aqui, a nossa, tá? Aí não vou falar pelas outras. A nossa gestão empresarial 4D, ela atua em resolver, né, em minimizar ao máximo esses inimigos da primeira dimensão para que você possa ter uma rotina que te leve à ordem e, consequentemente, a faturar e a lucrar. Só que para isso, você precisa ter o quê? As soluções que foram construídas exatamente para isso. Então, essa ida para a terceira dimensão, ela não pode só ser desejada, ela tem que ser uma escolha. Então eu tenho que escolher fazer. E aí entra as nossas soluções. Então, se você tem rotina fragmentada, a primeira habilidade que você tem que desenvolver é a gestão no tempo. E aqui o nosso método chama o terreno do tempo. Se você precisa resolver a questão de energia, aí são vários fatores, mas existe a energia do negócio, existe a energia pessoal. Essa questão de energia, ela não tem a ver apenas com atividade física, que também implica, mas ela tem a ver com o fluxo dos processos. E para isso a gente tem o Market Hunt quando se trata dos negócios. Ou seja, hoje o cliente ele chega aqui, 2 soluções, se ele faturou abaixo de 50 mil mês, é aplicável 100% para ele. Primeiro, gestão no tempo, depois o Market Hunt. Ou como a gente oferta, entra no Market Hunt, corrige a habilidade depois. Por que depois? Para você aplicar já em algo que você está fazendo. Porque às vezes tem gente que para aqui e aí ela começa a desviar. Então, assim, eu sempre falo, eu vendo hoje o projeto e aí você vai corrigindo as suas habilidades para você ir melhorando, tá? Então, para você acessar a terceira dimensão, você tem que escolher. E como que eu vou escolher diante de tantas opções que tem no mercado? E é aí que entra a sua pesquisa, muitas vezes, sobre a empresa. Nós somos uma empresa jovem, só que se você buscar hoje na internet, nós temos vários canais com conteúdo, nós temos site, nós temos tudo para que você possa tomar decisões mais conscientes. Então, quando que o cliente escolhe errado? Quando ele não faz a parte dele, que é pesquisar.
Pesquisa sobre o fornecedor antes de fechar com o fornecedor. Mas as pessoas também podem me enganar mostrando o que elas querem. Gente, mas até para enganar, eu sempre falo assim, ó, até o crime ele é organizado, né? Até para você ser ruim, você tem que ser bom. Só que ninguém é bom 100% se for ruim. Então, tem histórico das coisas. Então, se são vídeos recentes, dá para desconfiar. Agora, às vezes tem anos ali de um canal, às vezes tem. Caramba, ninguém consegue. Por anos está enganando as pessoas, então tem que ser muito bom, né? Não é bem isso. Então, não basta só ouvir, mas também ter discernimento. E escolher a fonte que você vai acessar o seu conhecimento. E aqui, da minha parte, né, que eu coloco aqui minha carinha à tapa, todos os nossos métodos que você acessa nessa terceira dimensão são construídos na quarta, para que você possa ter o quê? Agilidade no aprendizado e você possa avançar com mais assertividade, tá? Então, escolher é importante, por isso que aqui os nossos processos chamam-se TED e eles são construídos na quarta dimensão, porque quando você acessa as nossas metodologias, você está acessando metodologias que foram construídas para que você economize tempo, para que você otimize a sua energia e que você possa chegar ao mais próximo do seu financeiro, independente do valor que você quiser. Só que existe sim um fator tempo, e isso precisa ficar claro, porque você gerencia o tempo, mas o tempo ele é. E você aprende isso no nosso método. Por mais que a gente fale de gestão do tempo, na verdade existe gestão de escolhas no tempo que você tem. Então o fator tempo, ele tá além das nossas percepções. E aí vai depender muito de como a sua mente e o seu ambiente está bugado. É como tentar fazer uma faxina num lixão. Tem muito lixo. Leva um tempo maior, mas você vai conseguir. Agora, tem gente que tem menos resíduos. Tem gente que tem menos perdas. Então, às vezes, para aquela pessoa acaba sendo mais rápido porque o contexto dela. Mas se você tem o mesmo processo que vai levar para o mesmo lugar, só que em histórias diferentes, você respeita o seu tempo, respeita sua história e vai fazer o que tem que ser feito. Então, tudo que a gente constrói aqui na Borelli Academy tem TED. Você investe o seu TED para você ter retorno do seu TED. Porque tudo que a gente faz já está na quarta dimensão. E o que é essa quarta dimensão? Vou explicar agora. Porque eu quero que você tenha nesse vídeo uma clareza. Sabe o que é luz? Eu quero que você tenha uma clareza, porque a gente vai falar muito sobre isso. E eu vou compartilhar esse vídeo às vezes com pessoas que falam: eu não sei nem o que é isso. Toma aqui o vídeo, assista o vídeo. Porque eu estou explicando. Né? Claro que aqui não vai ter tudo, 100% do assunto, mas te dá pelo menos uma consciência. E isso já eleva sua mente para a segunda dimensão. A ponto de você querer estar com a gente ou não, aí é aprofundar, aí são escolhas, né? Então, a gestão empresarial do método 4D, como é que funciona isso? Primeiro, a primeira dimensão, eu já falei para você, é um mundo caótico. Às vezes você está aí no caos de ambiente ou mentalidade ou vice-versa, mas existe caos. E nesse caos existe perda, porque existe a entropia, a energia de perda, a energia de morte. E aí, de repente, você começa a pensar, olha, eu preciso sair desse cenário, porque eu preciso tomar uma decisão. Quando você começa a pensar, a ascensionar, a sua mente já está na segunda dimensão. E aí, quando você escolhe com quem você quer andar, o ambiente que você quer, que no caso a gente se coloca aqui como essa opção para quem quer melhorar os negócios, pelo menos, né? A gente tem aqui na Borelli Academy os nossos métodos que você acessa, só que por onde que eles foram construídos? Eles foram construídos na quarta dimensão, que é a energia da gestão empresarial, que é a negentropia. Ao contrário da entropia, a negentropia é uma energia de crescimento. E essa energia de crescimento, ela potencializa quem você é. Então, quando a gente constrói a metodologia na quarta dimensão e você adquire na terceira, não tem como dar errado. Só que precisa seguir o método. Precisa manter a constância, senão você não vai ter o TED de volta. Essa energia, ela se paga, mas ela precisa ser vivida, ela precisa ser de verdade.
Então, a negentropia, ela sempre vai fazer você ascensionar. Só que enquanto você está num processo de aprendizado, você está no meio do caos. Você está entre a desordem e a ordem. É natural. Sabendo disso, você fala, não tem como abandonar nada sem fazer o que tem que ser feito, né? Então, você tendo consciência disso, vai acontecer a mágica que você tanto busca. Em algum momento, existe aí aquele colapso da função de onda, que é onde a sua realidade se transforma. Então, qual o objetivo da gente fazer esse processo? Que a sua primeira dimensão, na verdade, se torne sua quinta dimensão. Você não muda de lugar a princípio, mas sua mente mudou, tudo muda. E quando você vê, sim, muitas vezes você está em outros lugares. Então, isso é a quarta dimensão. É essa transformação dessa gestão de energia que, através da gestão empresarial, te leva a desenvolver a negentropia. E isso faz com que a gente tenha esse cenário. Vamos colocar aqui. Então, hoje você vive na primeira dimensão. Às vezes o ambiente está bugado, a sua mente está bugada. Ou às vezes o ambiente está desestruturado, mas sua mente está organizada. Ainda não chegou no momento dessa transição para a quinta dimensão. E isso reflete no seu corpo, isso reflete nas suas escolhas, isso reflete, é um conflito realmente. Mas quando eu estou na quinta dimensão, tudo é flores, começa a ser flores, começa a ser claro, começa a ser luz, começa a ter silêncio, começa a ter evolução. E aí você não vai deixar de ter os problemas, porque a primeira dimensão, ela não cessa, porque existem outras pessoas, às vezes o seu parceiro está na primeira dimensão mental, você está na quinta. Então, às vezes sua família está na primeira dimensão, mas sua mente está na quinta. E existe uma sociedade, um mundo que vive na primeira dimensão e muita gente na quinta dimensão. Então, esse conflito, ele vai existir até que todo mundo evolua. Mas enquanto você tiver vida, você pode fazer essa transição. Mas vai chegar um momento que você vai além, né, do seu momento, e o mundo vai continuar na primeira dimensão com pessoas ascensionando, porque é um desafio deste planeta você fazer essas transições. E lógico, não para na quinta. A sexta, sétima, oitava, a nona dimensão é onde você começa a levar para o mundo, né, essas possibilidades, como eu estou fazendo aqui com você. Não é só para, mas existe um processo de transbordo. Então é onde o ciclo ele começa a acontecer. Então, quando você está em processo de transição entre esse mundo e outro, entre essa dimensão, né? Lembre-se que causa treino. Você pode não estar onde você deseja, mas é um lugar que você tem que treinar. É o lugar onde você vai aprender a colocar ordem dentro de um progresso. Isso já está na nossa bandeira. Então, começa primeiro onde? Mentalidade. A mentalidade ela precisa ser reconfigurada com base na quarta dimensão, e é onde você mergulha na terceira dimensão, que é o aprendizado. Agora, vai começar a acontecer uma coisa quando sua mentalidade começa a mudar. As suas habilidades, ou seja, você começa a ter estrutura muscular, são as novas memórias musculares para você começar a o quê? A agir no mundo. Porque você não fica só no mental, você precisa ir para a prática, só que essa prática sem a instrução correta faz você continuar fazendo e tá tudo bem errar, né? Lembra, causa é treino, você tá treinando. Errou, vai lá, corrige, é assim, até que você alcance os pontos de conversão. E aí a realidade, ela começa a ser transformada. Então, se você está num cenário caótico, primeiro, independente, é sempre você. Tudo começa na sua mente, nas suas habilidades, para você começar a transformar suas realidades. E se essa realidade não é sua, logo você muda de ambiente. Porque o ambiente ele vai conseguir dar aquela base para você aumentar o seu nível de energia e, consequentemente, acessar a parte financeira. Então, esse combo acontecendo, as mudanças acontecem. E lembrando, cada um tem um contexto, mas todos vão conseguir, só que precisa continuar. Se desistir no meio, não dá. E aí, olha o que começa a acontecer. Então, às vezes, você tá naquele cenário caótico ainda. Não é, tá doido, aqui tá muito doido. É, mas continua. Que o que vai acontecer?
Às vezes aquele mesmo cenário, ele começa a ter mudanças, pequenas mudanças no seu ambiente, que vão fazer diferença, porque primeiro mudou em você. E aí, em algum momento, você vai ter que sair desse ambiente, porque se o ambiente não contribui para sua energia, então você tem que estar fora dele. Mas antes de tudo, começa pela sua mentalidade, porque aquele ambiente está ali, você está ali para ser treinado. Então, existe outras situações, em outros contextos, às vezes o ambiente ali é melhor, mas você está com tanto caos na sua mente, tanto pensamento sabotador, você tem excessos ou escassez. Então, às vezes o ambiente não é mais o problema, mas ainda é você. Mas coisas vão acontecer. E aí, aos poucos, você começa a fazer também outras mudanças sutis ali. E aí é onde você percebe, opa, parece que os dois agora tá concentrado, tá conectado. Mas agora nem o ambiente, nem eu, por melhor que fosse ali, né? Eu preciso ir para outro ambiente. Então é onde você começa a ascensionar novos patamares. E aí é onde você começa a enxergar que você precisa conduzir muita coisa já nessa mesma lógica. Não só em você, mas no seu negócio. Então, primeiro convite de 2026, e este vídeo vai ficar gravado com data mesmo. No dia 17/1, das 9 às 17, eu convido você a participar de uma imersão nossa online que chama Gestão Enxuta, onde você vai viver a sua mudança de cenário, primeiramente aqui na mente. Você vai sair de especialista a gestora em um único dia. Sim, eu preciso de um dia, porque a gente precisa do fator tempo. A carga de informação, ela não é grande, mas ela é mínima e necessária, já no formato da quarta dimensão. Então, quando você escolhe acessar, participar dessa imersão, você está indo para a terceira dimensão comigo. E aí você vai ser conduzida e a sua mente já vai ir para a quinta dimensão. Sueli, eu tô vendo esse vídeo. Putz, eu quero participar, mas já passou da data. Calma, não tem problema. Se você está vendo antes do dia 17, é só escanear nesse QR Code, ele vai direto para essa página onde você pode fazer já a sua aquisição desse evento. Aqui eu não vou falar sobre preço, porque tem duas opções de valores, e aí na hora que você fizer você entrar e fizer essa aquisição, você vai enxergar. De qualquer maneira, eu vou mostrar a página aqui antes de terminar o vídeo. Agora, passou da data, você viu que quer participar, não tem problema, porque este é um evento que acontece a cada 2 meses. Então, você pode escanear, ver a próxima data e já fazer sua inscrição, ou no rodapé da página tem lá um link para um grupo, que é o grupo do Germinar, onde você fica sabendo dos nossos eventos. Então, deixa eu só fazer o teste aqui, eu vou abrir a página com você. Assim que, no caso, o link está na descrição do vídeo, tá? E se você escanear o QR Code, você vai ver. Então, para o dia 17, neste momento, faltam 13 dias. Então, é aqui que você vê quantos dias que faltam para o próximo evento, tá? Aqui é a chamada, né, da gestão enxuta. E logo aqui embaixo, assim que você rola a página, tem todas as informações. Ó, chega de perder tempo, energia e dinheiro. Você já sabe o que significa isso, é o TED, tá? No seu negócio. Aqui tem algumas informações. Então, aqui, ó, me deu um dia, somente vai avançar 10 anos. É um dia que você investe, equivale a uma década, tá? E aí, aqui tem as informações sempre da próxima data. Então, esse aqui é do dia 17, mas pode ser que esse daqui já aconteceu, você está vendo o vídeo depois, e aqui vai ter outra data e não tem problema. Então, se você já entendeu, é só clicar aqui, quando você clica, ele vai abrir a página para você poder fazer sua aquisição, tá? E é só fazer sua aquisição aqui. Agora, aqui também, o que mais tem nessa página? Tem um depoimento de participante, aqui embaixo tem outros depoimentos. Para quem quer ser evento? Para especialista que fatura abaixo de 50 mil mês, tá? Aí, se eu fatura acima e quiser participar, não tem problema. Para você vai funcionar como uma auditoria. Então, se você é advogado, consultor, corretora, terapeuta, administrador, tá MEI, ME, PP, não importa, fatura abaixo de 50 mil, precisa, tá? Entender primeiro. Agora, eu estou CLT e penso um dia em empreender. É o melhor momento de você já ter na mente. Você vai economizar pelo menos 10 anos de bateção de cabeça, tá? Então, aqui tá o que tem um pouco de conteúdo na imersão. Aqui fala um pouco mais sobre o meu envolvimento. E neste momento, neste vídeo, ainda tá aqui para o primeiro lote até 10/1,
tá nesse valor e depois ele passa para esse segundo valor aqui, tá? E aqui tem mais informações, onde acontece, será disponibilizada a gravação, quantos dias, e aqui embaixo, não consegue participar dessa data? Clica, participa do grupo Germinar, e aí você entra no grupo, lá a gente sempre divulga quais são os nossos próximos eventos, tá? Enfim, então, se você quiser viver o que é essa quarta dimensão, este é o evento para você participar. Ele é online, gente, tá de graça praticamente. É mais uma cobrança que a gente faz administrativa, né? Que é um dia que a gente se dedica. E tudo isso para você poder vivenciar esse mundo que a gente está propondo. Então, essa aqui é a primeira experiência que você pode ter com a Borelli Academy em relação a sentir o que é essa quarta dimensão. Porque este conteúdo ele foi estruturado na quarta dimensão e você vai viver isso. Então você já vai consciente que você vai viver o que é essa quarta dimensão acessando a terceira dimensão. Porque a terceira dimensão requer compromisso, requer você escolher e se comprometer. Então se você fizer sua inscrição, planeja já esse dia, fecha sua agenda para você estar junto comigo. É um sábado inteirinho, mas é um sábado que vale por 10 anos. Então, é o melhor investimento que você pode fazer de TED na sua vida. Você vai colocar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, mas quanto que você vai receber? No mínimo, uma economia de 10 anos, isso eu garanto, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu só ver se tinha mais alguma coisa, não, acabamos aqui. Obrigado por você assistir esse vídeo até o final e eu desejo para você um excelente 2026 e espero que você esteja comigo no dia 17/1 para viver essa quarta dimensão. Eu garanto que você vai ter uma transformação que você nem imagina, porque você nem imagina o que você vai ver. Até dia 17.